Olá, eu sou o Andrei, eu sou aluno da disciplina de Cerâmicas Avançadas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e nesse vídeo vou estar falando um pouquinho sobre cerâmicas de uso nuclear. Aqui a gente tem um sumário para mostrar aquilo que vai ser abordado ao longo do vídeo. Primeiramente, na introdução, eu achei que seria interessante explicar bem brevemente como funciona uma usina nuclear. Então aqui a gente tem uma imagem que é um esquema bem simplificado de uma usina nuclear e ali observa-se um reator. Nesse reator é onde ocorre a reação de fissão nuclear, que é uma reação que eu vou falar um pouco melhor daqui a pouco, mas que ela libera muita energia, muito calor. E esse calor liberado vai esquentar a água, essa água vai virar vapor, que vai fazer girar uma turbina, que junto com o gerador vai ocasionar energia elétrica. E é claro que para todo esse processo acontecer e em segurança, vários materiais são usados em diferentes funções. E aí que entram as cerâmicas. Então, ao longo desse vídeo, a gente vai estar falando sobre algumas funções que as cerâmicas podem exercer e quais cerâmicas são utilizadas para essas funções. O primeiro caso é como combustível nuclear. O combustível é o material responsável por liberar energia para o processo, né? Então, o combustível é aquele material que vai ficar lá no reator e que vai sofrer a fissão nuclear. O processo de fissão está explicado aqui no cantinho, em que a gente tem um núcleo que vai ser atingido por um nêutron. E nessa colisão, o núcleo ele acaba se quebrando, ele acaba sofrendo fissão. Então ele se quebra em núcleos menores e libera mais nêutrons. E esses nêutrons liberados, eles podem atingir outros núcleos que também podem sofrer fissão, liberando mais nêutrons que vão atingir mais núcleos, e assim um processo de cadeia. A principal cerâmica que é usada para isso é o O2, o dióxido de urânio, que em geral ele vai ser enriquecido com o urânio 235, que é o isótopo que sofre a fissão nas usinas nucleares usadas mundialmente, e ele pode ser misturado com o dióxido de plutônio. Outra função importante é como recobrimento do combustível. O recobrimento ele é um material que vai recobrir, que vai conter o combustível e, por consequência, também os produtos da fissão desse combustível. Então, ele precisa ter uma alta resistência térmica, química, mecânica e a radiação para conseguir conter um material que vai estar sofrendo um processo tão energético. O principal material que é usado para isso é uma liga de zircônio, que se chama zircalói, mas dentro do universo das cerâmicas, a gente tem uma alternativa que é o carbeto de silício. Aqui no cantinho tem uma imagem mostrando como funciona essa alternativa com carbeto de silício. Então, é um esquema em multicamadas, no qual a gente vai ter carbeto de silício monolítico e também um compósito com matriz de carbeto de silício e fibras também de carbeto de silício. Então, é tudo carbeto de silício, mas organizado de uma forma que vai gerar a impenetrabilidade, ou seja, vai impedir que o combustível e os produtos de fissão saiam, e também vai ter a resistência mecânica necessária para isso. Uma outra função é como moderador e refletor. Esses são materiais que vão se relacionar com os nêutrons formados no processo. Os moderadores eles vão reduzir a velocidade dos nêutrons, porque o que acontece? Os nêutrons que são gerados numa fissão eles são muito rápidos. E para eles conseguirem colidir com outro átomo, com outro núcleo, gerando fissão, eles precisam ser um pouco mais lentos. E aí que os moderadores entram, eles reduzem a velocidade dos nêutrons. E os refletores eles vão redirecionar os nêutrons de volta para o local onde está ocorrendo a fissão. Então, o moderador e o refletor são materiais que vão garantir a ocorrência desse processo em cadeia. Algumas cerâmicas usadas para isso são o óxido de berílio, o carbeto de boro e grafite. A última função que a gente vai estar trabalhando aqui é como blindagem. A blindagem é aquele material que vai impedir que a radiação gerada nesse processo saia para o ambiente, atingindo os organismos vivos, o que pode ter consequências trágicas. E em se tratando de uma usina, precisa se preocupar em especial com os nêutrons e com a radiação gama. Os nêutrons, como a gente sabe, são materiais que não têm carga elétrica, então eles não vão ser travados por interações eletrostáticas. Dessa forma, o único jeito que eles interagem é através de colisão mesmo. E eles são melhor absorvidos por materiais leves, então que contêm boro, hidrogênio, carbono, esses elementos mais leves. A radiação gama é o contrário, ela é uma radiação eletromagnética. Então ela tem facilidade em transpassar materiais
que são leves. Dessa forma, a gente precisa ter materiais densos para conseguir conter a radiação gama. Então, a gente precisa ter, na verdade, uma combinação de diferentes materiais para conseguir ter uma blindagem efetiva em uma usina. E algumas cerâmicas elas são utilizadas nesse montante de materiais usados para blindagem. Um exemplo disso é o carbeto de boro, que ele tem boro e tem carbono, então ele é um bom absorvedor de nêutrons. E é comum que essa blindagem ela seja estruturada em concreto. E esse concreto também é comum que se adicione boro nele para também auxiliar nessa blindagem dos nêutrons que eu comentei. Então, a nossa conclusão é que os materiais cerâmicos eles podem ter diferentes funções no âmbito da usina nuclear e que isso se deve às propriedades que as cerâmicas têm e às combinações de propriedades que elas nos entregam. Então, a conclusão final em si é que as cerâmicas são vitais para o desempenho e para a segurança do setor nuclear. Essas são as referências que eu utilizei para fazer o vídeo. Muito obrigado.